investir primeiramente e depois ela pagar as suas contas. Algumas pessoas já ficam até nervosas, tensas, no presencial, nas mentorias, nos nossos cursos. Algumas pessoas, por que elas ficam tensas? Porque elas pensam assim, mas aí, se eu tirar uma parte para investir, talvez não sobre para pagar as minhas contas básicas. Só que quando você vai a fundo ali, relata isso com a pessoa, a gente faz uma ferramenta e mostra para elas, normalmente o que acontece? As contas delas não são apenas básicas, tem muita coisa nisso perto, tem tanta coisa ali sobrando que não era, entre aspas, tá bom, pessoal, para ela gastar antes de começar os seus investimentos. Porque, veja bem, nós falamos aqui já em um momento sobre múltiplas fontes de renda e tem um outro programa nosso aqui de educação financeira no nosso canal da Silcoach, falando muito bem, explicando detalhadamente sobre isso. Quem quiser depois dá uma olhadinha lá. Mas a pessoa ela não consegue criar as múltiplas fontes de renda por conta... eu expliquei um pouquinho sobre os furos da caixa d'água também, como que a nossa vida financeira pode ser vista. Então ela tem vários furinhos ali que é muito além, ele vai muito além do que simplesmente as contas básicas, que é a nossa segurança financeira. Já eu vou entrar na nossa pirâmide aqui, tá bom? Mas já introduzindo um pouquinho, então ela acaba não investindo porque ela tem que pagar aquelas contas que às vezes é quase beirando ali o salário dela. E hoje as pessoas estão buscando, muitas pessoas já estão começando a voltar novamente a querer prestar um concurso público, a querer buscar uma carteira assinada com segurança, o que é bem desafiador nesse momento de pandemia que nós estamos passando, porque nós não sabemos, né, a princípio seria um mês, depois muitas pessoas acharam que 2 meses no máximo, 3 meses, eu estava muito otimista também, para as coisas se normalizarem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e nós estamos há mais de 3 meses, há cerca de 100 e poucos dias, e não sabemos o prazo de volta. Mas as pessoas querendo buscar essa segurança financeira já estão querendo fazer mais concurso público, que não tem problema nenhum. Mas que nem o concurso público hoje está trazendo essa segurança financeira também. Muitos foram desonerados, aí tiveram que tirar alguns cargos até dos governos, de redução de salário, foi proposto em algumas situações das pessoas que são concursadas, para que pudesse ser sustentável para o governo também, já que a emissão de impostos tinha diminuído bastante. Então, olha só essa situação sobre inversão de valores, investir e gastar menos do que você ganha ou pagar as suas contas principais, como ela fica distorcida na mente de muitas pessoas e aí na prática, que é o nosso dia a dia, ela não consegue aplicar isso com clareza, com tranquilidade. Então, isso já fica como exercício para vocês aqui, a partir de hoje, na vida de vocês, no salário de vocês, seja você CLT, que eu fico até CLT, carteira assinada, até dá um embrulho aqui, porque eu sugiro que você passe a criar uma fonte empreendedora na sua vida, uma fonte de desenvolver rendas, múltiplas fontes de rendas, onde você é o seu patrão, você é o dono do seu próprio negócio, você sai de empregado para empregador, porque tem muita gente ainda precisando de trabalho, então tem espaço, pode ficar tranquilo, buscar ser especialista no negócio, e conseguir desenvolver essa situação financeira de sucesso, de riqueza para a sua vida. Beleza, pessoal? Então eu já vou entrar aqui agora na segurança financeira. No nosso tripé, que a gente trata aqui sobre 3 pontos muito importantes, onde eu vou explicar agora passo a passo para vocês. Eu vou passar a definição aqui sobre a ciência da riqueza. Então, veja bem, muitas pessoas confundem a sua segurança financeira com a sua independência financeira, com liberdade financeira. Elas ficam confusas, porque na internet tem muito conteúdo falando sobre isso e acaba gerando uma certa confusão. E eu vou explicar aqui para vocês agora de forma bem simples e direta e vou dar muitos exemplos que vocês vão poder aplicar diretamente na vida de vocês e começar. Se vocês assistirem desde o primeiro programa até hoje, ele é contínuo, então ele tem uma aula que já encaixa na outra, que já encaixa na outra, e esses programas, esse conteúdo que eu venho passando para vocês, eles te levam para um caminho do sucesso financeiro. Então é muito importante que você vá lá atrás, assista os outros programas e venha aplicando. Mais do que você buscar esse conhecimento, você precisa aplicar na sua vida, porque muitas pessoas, o Lucas Labachier, nosso CEO da Sil Coaching, ele dá muito esse exemplo que fica muito claro, mais do que você buscar esse conhecimento, colocar ele para dentro, respirar, quando você inspira e busca esse conhecimento, você precisa colocar ele
para fora. Quando você faz isso e aplica na sua vida com clareza, com conhecimento, buscando esse conhecimento real, isso passa a ser real, ele passa a acontecer, passam a vir os resultados na sua vida, que é o que todos nós buscamos. Beleza? Então eu vou falar aqui agora sobre segurança financeira. Coloca de novo aí pra gente, Thiago. Olha só, pessoal. A segurança financeira, pessoal, o conceito dela, ele é muito simples e direto. Ele é pagar todas as suas contas e sobreviver com o básico, tá bom? Que você precisa viver com o básico. Só que tem um detalhe que é muito importante. Sem supérfluos. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas foi só um negocinho, é só uma coisinha aqui, é só uma coisinha ali. Não, pessoal, isso não conta, beleza? Isso não conta. Por isso que às vezes gera muita confusão. Talvez alguns de vocês que estão aqui se sintam confusos com isso. E não só porque tem muito conteúdo na internet, não é isso. É porque você não consegue visualizar isso de forma clara na sua vida. E aí acaba gerando essa confusão do que é segurança financeira, independência, segurança, as contas básicas. E o que são as contas básicas hoje na nossa vida? É aquilo que você precisa realmente para sobreviver, para viver ali, é algo bem básico. Então, é o seu custo de moradia. Mas o meu custo de moradia, às vezes tem uma pegadinha muito grande aí, que são os supérfluos. Eu falei aqui sobre eles. As pessoas incluem muitas coisas no custo de moradia que ele não é o básico para você viver. Então você precisa ficar atento nisso para não cair nessa armadilha. Então a sua segurança financeira é você pagar todas as suas contas básicas. Beleza, pessoal? Fique claro isso, anota, pega papel, caneta. É uma das formas de aprendizado que é muito importante. Então pega o papel e caneta e anota aí esse conceito sobre a segurança financeira. Depois vocês vão poder pegar o vídeo, rever de novo, passar para os seus amigos, indicar para outras pessoas que precisam. Tá? É muito importante você marcar os seus amigos. Lá no Instagram a gente está postando também muito conteúdo no nosso Instagram da Sil Coach, no Instagram nosso do meu também, do Daniel.Costa Oficial. É muito importante, beleza, pessoal? Então a independência financeira, eu vou começar a falar sobre independência financeira. Então a segurança financeira é isso aí, você precisa aplicar na sua vida esse conteúdo básico, essas contas básicas apenas para você viver. Na nossa independência financeira, é assim, é bem simples também, tá? Tudo que eu vou passar aqui para você de forma bem simples e tranquila, para que esse entendimento ele fique claro na sua vida, beleza? Então, a independência financeira é o seguinte, mesmo sem trabalhar, os seus rendimentos, os seus ativos, eles pagam, olha só, todos os seus rendimentos ali, seus ativos, eles pagam 2 vezes a sua segurança financeira. É bem simples, é exatamente isso. Então você vai fazer o cálculo da sua segurança financeira, que é as suas contas de moradia, água, luz, a sua alimentação, isso é muito importante também, mas não é alimentação, não pode incluir os supérfluos, não esqueçam disso, tá bom? Isso é muito importante. Então a sua independência financeira, ela vai pagar 2 vezes a sua independência, 2 vezes a sua segurança financeira. É simples assim. Muitas pessoas confundem. Só que as pessoas estão buscando a independência financeira e muitas pessoas, talvez algumas de vocês que estão aqui, ou talvez alguns conhecidos, amigos, familiares, amigas de vocês que também querem, mas eles nem sabem do que se trata a sua segurança financeira, tá bom? Então elas não sabem o que é a segurança, elas não sabem o que é a independência e não sabem o que é a liberdade financeira, que é o topo da pirâmide que nós estamos buscando. Então, olha só a definição de liberdade financeira, bem claro e simples também, para que vocês entendam. Pode anotar, pega um papelzinho e caneta. Depois, se ficar muito rápido, vocês podem rever esse vídeo quantas vezes foram necessárias e não esqueçam a aplicar na sua vida. A liberdade financeira é simples. Você não precisa mais perguntar o preço das coisas, o preço de nada. Olha só, de tanto patrimônio construído que você tem. Só que isso aqui é para um percentual da população muito, muito, muito pequeno. Porque não é simples você construir essa liberdade financeira. Imagina que você gaste o seu dinheiro, eu não sei o que pode acontecer, mas você vai lá e gasta milhões e milhões, eu não sei quanto, em 30 dias. No mês seguinte, a liberdade financeira, você tem talvez o dobro do que você tinha antes.
Então, isso é a sua liberdade financeira, porque os seus ativos, os seus patrimônios, eles vão se multiplicar muito, sem que você, de repente, esteja fazendo alguma ação ali. Então, ele vai se multiplicar e você vai estar dentro da sua liberdade financeira. Mas, mais importante do que você pensar tanto, talvez todos vocês que estejam aqui ou que estejam vendo esse vídeo nesse momento, esse programa nosso aqui da Silk Coach, você vai pensar, eu quero a liberdade financeira. Só que você consegue chegar num degrau, de repente numa escada de 50 degraus ali, você vai chegar lá no 50º, antes de passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, de repente você vai até pular alguns ali se você vier correndo e der um salto. Mas você não vai conseguir chegar lá no topo sem antes passar por esses. Então você precisa buscar a sua independência financeira. Foca nisso, a sua independência financeira, que ela é apenas 2 vezes a sua segurança financeira. E aí eu vou falar aqui com vocês algumas coisas que daí na internet, em diversos canais, não só do YouTube, no Instagram, de repente no Google, você vai pesquisar e vai encontrar muito ali falando sobre ter, Daniel, mas a segurança financeira, muitas pessoas falam que eu tenho que ter 6 meses de segurança financeira, 12 meses de segurança financeira, não sei quanto tempo. Pessoal, não confundam, não confundam. Eu vou ser bem claro aqui para vocês. Nosso intuito aqui é ajudar vocês a alcançar o sucesso financeiro. É importante que você acorde de manhã e é uma energia que vem, o sucesso, riqueza. Isso me causa uma alegria aqui, um negócio que é surreal, que faz já a minha mente. Lembra que nos outros programas também eu falei sobre mentalidade? Então a minha mente ela já está lá na frente pensando nesse sucesso. Já dá uma alegria aqui. Eu não consigo falar sucesso. Já dá vontade de sorrir com tristeza. Você não vai conseguir fazer isso. Então é importante que você já dê uma acordada ali, sucesso, riqueza. Para que você não confunda isso tudo que a gente passou aqui para vocês. Porque isso está muito ligado à sua mentalidade para alcançar esse sucesso financeiro na sua vida. E aí, olha só, muitas pessoas falam, né, sobre esses 6 meses da segurança para ter independência, 12 meses e não sei o quê. Isso não é a sua independência financeira. Isso é para você ter uma reserva, só que as pessoas chamam de reserva de emergência. Só que tem uma pegadinha aí que ela é muito importante de forma negativa na sua vida. Olha o que ela traz, a importância dela pelo fato de ser negativo, que ela causa na sua vida muitas vezes. Ela é uma reserva de emergência. Então, quando você trata de ter 6 meses ou 12 meses essa reserva, de forma mais segura, vamos dizer assim, ou seja no investimento, ou seja guardado, muitas pessoas colocam até na poupança, eu já falei aqui para vocês, eu vou programar uma aula para citar alguns investimentos básicos, o conceito deles, como é que ele é calculado, eu vou fazer algumas coisas, eu vou trazer isso para vocês aqui num outro programa, então podem nos acompanhar aí que eu vou trazer isso para vocês. Mas antes você precisa ter esse conceito bem claro aí na sua mente, no seu caderninho, anotado aí. Por isso que eu falo, pega papel e caneta, é importante que você anote isso. Essa reserva, quando você trata ela como emergência, normalmente você vai utilizar ela para quê? Para uma emergência. Só que daí acaba que surgem emergências no meio do caminho, aonde se você fizer aquele princípio básico ali que nós falamos, de gastar menos do que se ganha, se você criar de antemão a sua independência financeira, de ter 2 vezes ali a sua segurança, que é as suas contas básicas, você não vai precisar pegar esse dinheiro, esse valor que você guardou lá da sua reserva. Mas se você trata ela como reserva de emergência, na sua mente já fica gravado que qualquer emergência, qualquer coisa fora do meu caminho, da minha vida financeira normal, aqui do meu dia a dia, eu vou lá e pego aquele valor, porque ele é para isso. Então, olha a pegadinha que você acaba criando só pelo fato de você tratar na sua mente como reserva de emergência. Então, eu sugiro que você mude essa palavra. Coloque lá minha reserva financeira, minha reserva de aposentadoria. Eu não sei como você vai querer, até aposentadoria, toma cuidado, porque normalmente a gente retrata ao plano de aposentadoria de INSS que nós temos no nosso país aqui, ou até de uma previdência privada, que não é nada positivo a nível de investimentos, e aí numa aula, num programa ou numa aula no nosso canal, no nosso Instagram, ou em algum momento aí que eu passar para vocês, eu vou explicar melhor sobre isso, por que não é tão bom assim. Tudo bem? Mas é muito importante que você trate esse nome da sua reserva como um nome positivo. Por quê? Porque daí você vai tratar aquilo ali também como algum investimento. E se em algum momento da sua vida você vier até precisar daquilo ali, num momento como esse, por exemplo, de pandemia, você vai ter a sua reserva. Mas quem já tinha a sua independência financeira, olha só,
A pessoa conseguiu ficar, muitas pessoas seguraram ali 2 meses ainda, porque ela já tinha a sua independência financeira. Então, como a independência financeira 2 vezes a segurança financeira, que é pagar as contas básicas, ela ficou os 2 primeiros meses mais tranquila, e ela teve até tempo de se reestruturar. Aquelas pessoas que foram demitidas conseguiram, não, calma aí, agora tem o meio digital, eu posso conseguir vender produtos e serviços online, seja como afiliado, seja criando um site próprio, seja criando uma conta na Amazon, não sei, no Facebook tem páginas de venda, no Instagram você consegue fazer alguns anúncios também, na Hotmart você consegue se afiliar a serviços, tem a plataforma Eduz também, de muitos cursos aí de vendas, existe a Monetize de produtos também, sites e sites onde você se cadastra lá e consegue incluir também para poder fazer venda daqueles produtos e o Pixel ali, a gente vai falar sobre isso em alguns momentos aí também, sobre um pouco de marketing digital. Já estou vendo aqui com a equipe aqui para a gente montar algo bacana para vocês, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer é que o meio digital hoje, ele é uma saída para todo mundo. Nós estamos falando aqui, nesse momento, através do nosso YouTube, nosso canal da Sil Coaching aqui, nas redes sociais, vamos dizer assim, através da internet. Então, olha só, a gente está compartilhando o conteúdo, eu estou trazendo algo para vocês aqui que pode mudar a vida de vocês se vocês aplicarem isso constantemente. Tem que virar um hábito, tem que virar uma constância, mas tem que virar uma constância, um hábito positivo. Então, você precisa ver qual que é o seu objetivo, a sua meta de sucesso financeiro. Eu, no início do programa aqui também falei, logo no início ali, eu falei sobre o que é o sucesso financeiro para muitas pessoas, cada um ali associa de repente a alguma área onde ele quer se dedicar um pouquinho mais ao sucesso, e eu trago aqui para vocês falando um pouco mais sobre o sucesso financeiro. Então, quando você estabelece uma meta, um objetivo de sucesso financeiro para a sua vida, para o seu futuro, não somente pensando lá na aposentadoria, que também todos nós, acredito eu, que muitos de vocês aqui pensam também, mas pensando num futuro próximo, onde você possa realizar aqueles sonhos, sonhos de criança, sonho de infância, sonho da sua família, dos seus pais, mas principalmente aqui o seu sonho para o seu sucesso financeiro. Então você vai precisar trilhar esse caminho. Mas se você não buscar uma educação, ou mais do que uma educação, eu costumo falar, se você não trilhar esse caminho para o sucesso financeiro, para que fique de forma alegre, de forma tranquila, você acaba trampando ali, né, passando por algumas barreiras, e isso faz com que muitas pessoas não cheguem até o fim, que é o seu objetivo, a sua meta de atingir o seu sucesso financeiro. Então comenta aí, vamos lá pessoal, comenta aí para mim o que mais valeu a pena até agora aqui. Eu ainda vou passar algumas coisas para vocês, algumas ideias. Eu falei por enquanto só das redes sociais, só das mídias sociais para você começar a se adaptar, mas tem muita coisa pela frente aí que você precisa se adaptar, beleza? Para chegar nesse sucesso financeiro. Comenta aí o que mais te atingiu aí até agora. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Enfim, coloca aí e depois que acabar aqui esse programa de hoje, vai lá nos comentários, manda um vídeo para alguns amigos e fala para ele, cara, assiste isso aqui para quem vocês acham que precisa, porque nós podemos aí alcançar muitas pessoas e de repente, olha só, com a ajuda de vocês, de todos vocês aí compartilhando e divulgando, fazer de repente até um Brasil melhor e levar educação financeira a todos aqueles que de repente não tiveram na sua vida aí. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais falavam para mim, Daniel, você precisa estudar, 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 para que você consiga um bom emprego, né? Você consiga que já alcance lá tudo que você quer, mas que tenha um bom emprego, numa multinacional e tal. E hoje nem essas pessoas, eu tenho diversos amigos que trabalham em multinacionais, alguns até demitidos foram, não têm nesse momento uma tranquilidade financeira, porque eles não estavam preparados. E não é você, então calma aí, então a partir de agora eu vou começar a criar a minha reserva, eu vou começar a utilizar essa pirâmide que eu passei aí para vocês, juntamente com a equipe aqui, o Thiago que está me auxiliando aqui diretamente, aqui pertinho aqui, sobre a segurança financeira, independência financeira e liberdade financeira. Não, não é isso. Não é que você vai se preparar para uma próxima pandemia ou para uma próxima situação do mundo. Não. Mas caso aconteça alguma coisa daqui para frente, você é uma pessoa que está preparada para continuar tranquilamente com a sua vida. Principalmente no que se trata nesse momento aqui nas segundas-feiras, que eu venho aqui trazer para vocês no nosso programa da Sul Coach, sobre o sucesso financeiro. Quem aqui, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui, se hoje estivesse totalmente tranquilo, estivesse atingindo o seu sucesso
que significa esse nosso acrônimo? Se você está anotando, anote passo a passo cada uma dessas letrinhas e dessas palavras que compõem o cura, para que você possa ir para o próximo nível das suas emoções. Cura, a letra C, conhecimento. Mas depois vamos falar uma a uma. Conhecimento, iniciando com o autoconhecimento. União. Com quem que você pode contar nesse momento para ir para o próximo nível? Saiba que você pode sozinho, com certeza, mas é bem melhor se você ir com alguém. E aí você vai entender com quem que você pode contar e como que você pode contar para esse próximo nível, ok? Letra R, resiliência. Resiliência é uma palavra que está sendo muito usada nesse momento, é a capacidade, a habilidade de você passar por um vendaval e estar na mesma posição depois que ele passar. É isso que seria interessante? Seria interessante você ter resiliência assim que passar esse momento que nós estamos vivendo e você estar da mesma maneira? Pois é, nós vamos falar a respeito disso. Ação. Ação. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, um plano, mas não tem ação, não adianta. Você vive na ilusão. E a ilusão pode deixar frustrado. Por isso, muitos empresários, empreendedores, líderes estão nesse momento doentes emocionalmente. Por isso que nós propomos a cura principalmente das nossas emoções para irmos para o próximo nível. Ok? Vamos lá então. Primeiro item, conhecimento. Conhecimento e autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe exatamente o que você tem para fazer para ir para o próximo nível. E aí, relembrando aquela nosso terceiro programa que nós falamos a respeito das dicas, que era copie e acrescente 10%. Essa dica tem muito a ver com aquela dica lá, que é copiar é a inovação. Muitas pessoas querem inovar nesse momento que nós estamos vivendo, quer fazer algo completamente diferente. É o ideal? Não sei se seria o ideal, mas se você já começar copiando o que já existe e inovando, você já está indo para o próximo nível. Então, copiar é inovação para o conhecimento. Se você se conhece, vamos começar no conhecimento, através do autoconhecimento. Se você se conhece, sabe das suas habilidades e competências, das suas dores, se você sabe dos seus sonhos, empresário, qual foi o seu sonho inicial para poder abrir a empresa? Qual foi a sua realização dentro do seu sonho? Certamente, em algum momento, você já teve realização dos seus sonhos com o seu negócio. Certamente, em algum momento, você já teve realização durante algum outro período. E agora, simplesmente, é um momento de vendaval. É uma tempestade, mas não é um pesadelo. Não é o final do sonho. Por isso, nesse momento, resgate o seu sonho. Resgate o seu sonho inicial para que você possa copiar as inovações, o que está acontecendo, e inovar com o seu toque. Certamente, você que um dia foi capaz de abrir o seu negócio, de abrir exatamente e ser um empreendedor, empresário, certamente você terá uma visão diferenciada agora para ir para o próximo nível através da inovação. Então, nesse momento, cure-se emocionalmente, tranquilize-se para que a sua visão possa ser ampliada, você voltar a enxergar o que pode te levar para o próximo nível, ok? Então, relembrando a letra C, conhecimento. Vamos então para a letra U. Quem está anotando? A letra U. Letra U é união. Com quem que você pode contar nesse momento para que você possa ir para o próximo nível? A união, gestão corpo a corpo. Também é uma dica de Marcel Telles. Todas essas dicas de hoje é de Marcel Telles. Marcel Telles, ele fala a respeito de gestão corpo a corpo. Quer dizer o quê? Imagine você a situação do BOP, a posição do BOP, quando eles vão entrar em algum local, como que eles se protegem. Então, eles encostam costas com costas e cada um tem uma visão de 180 graus. E a pressão que eles fazem sobre as costas um do outro direciona se é para andar mais, se é para andar menos, se é para parar, se é para ir para a direita, se é para ir para a esquerda. Então, quando a gente fala de uma gestão corpo a corpo, é quando a outra pessoa entende o seu passo, a sua pressão, o seu toque para ir para a direita, para ir para a esquerda. E com quem que você pode contar nesse momento? Muitas empresas nesse momento estão passando por alguns programas de suspensão, outros de redução de carga horária.
Mas dentre essas pessoas, certamente você já percebeu com quem que você pode contar. Certamente você já está com seu olhar afiado. Se você não estiver com esse olhar afiado, você não pode encostar o seu corpo em quem você não pode confiar. Por isso, a minha dica é: abra as janelas da mente para que você possa entender quem que você pode contar nesse momento através de maturidade psicológica e maturidade de tarefas. Nós temos um teste. Esses dois títulos vêm de um teste que nós temos no curso de Executive Coaching, onde nós conseguimos mensurar, através do número, isso é numericamente mensurável, com quem que você pode contar e como, que nível, que grau que você pode contar com alguém dentro da sua empresa. É um teste de perfil de líder e liderado, para você saber como que você pode contar com os seus liderados. Seria interessante se você tivesse esse teste à mão, seria interessante se você desenvolvesse essa capacidade, essa habilidade de perceber com quem que você pode contar. Aquele chefe, quando fez aquele teste, ele fez exatamente isso. Ele queria saber com quem que ele pode contar, além de ter perguntado. Porque através da pergunta, simplesmente os dois responderam praticamente igual. Eles já sabiam o que eles queriam. Eles queriam continuar na empresa, um queria carreira, um queria o lugar do chefe, um não tinha bem claro o que ele queria, como que ele ia alcançar, mas ele sabia que ele queria continuar na empresa. Então, às vezes, você pode parar e pensar, com quem que eu posso contar? Não adianta só perguntar. Você tem que abrir as janelas da mente, desenvolver sua capacidade, que o coaching nos traz. O coaching é uma metodologia onde você pode abrir as janelas da mente e ver situações de forma diferente, ver pessoas de forma diferente, se ver de forma diferente. E aí você consegue entender, você consegue perceber com quem você pode contar para poder fazer um corpo a corpo. Então a união é o segundo passo do cura, para que você possa ir para o próximo nível, para que você possa alinhar as suas emoções, sarar das suas emoções nesse momento. Então, a letra U, união. Você está anotando? União, o segundo passo, e o primeiro foi conhecimento. E a frase também, dica, Marcel Telles. A letra R. A letra R do cura. A letra R do cura é resiliência. Resiliência é uma palavra que tem sido muito usada nos últimos momentos, nos últimos tempos. É uma palavra relativamente nova também, onde é a capacidade, a habilidade de você passar por um vendaval, você passar por uma tempestade, se levantar como se nada tivesse acontecido. A resiliência para você, nesse momento, seria interessante? Empreendedor, empresário, seria interessante se você pudesse desenvolver a resiliência? Seria interessante se você pudesse desenvolver a resiliência do seu time. É isso que nós nos propomos quando nós ministramos curso de Executive Coaching, quando nós temos um teste que chama teste de QA, onde nós avaliamos o CRAD. O que é o CRAD? É um outro acrônimo também, que ele fecha e se resume também a respeito da habilidade e competência de resiliência que o empreendedor, empresário pode ter. Então, se você deseja ir para o próximo nível, saiba que você pode desenvolver resiliência, que você pode desenvolver essa habilidade e competência e desenvolver nas outras pessoas, desenvolver no seu time. Seria interessante se você pudesse ir para o próximo nível através da resiliência. A resiliência, ela é capaz de fazer de você uma pessoa resistente, segura e não fria e calculista. A resiliência tem tudo a ver com blindagem emocional. Seria interessante se você tivesse uma blindagem emocional ao ponto de passar pelo que você está passando nesse momento e dividir em caixinhas o que você está vivendo, o que você está passando, para que você possa ir para o próximo nível na sua empresa, independente do seu estado emocional? Pois é, a resiliência te dá essa habilidade e competência. Gostaria muito, desejo muito a todos os empresários que estão nos assistindo nesse momento, seja ao vivo, seja gravado, desejo resiliência. Porque através da resiliência você desenvolve a segurança. Quando você está seguro, tranquilo, você consegue ver soluções. Uma das grandes habilidades dos empresários é ter mais visão para solução do que para problema. Problema, qualquer um pode ver. Problema, todo mundo pode ver e pode reclamar do problema.
Mas solução é somente aquele que tem uma mente resiliente, somente aquele que tem uma mente voltada para a solução. Se você deseja isso, e você não está tendo nesse momento, fique tranquilo. É possível você desenvolver resiliência. É possível você desenvolver sua blindagem emocional. Por que você não está tendo isso nesse momento? Porque nós estamos vivendo num momento de doença emocional, de debilidade emocional, fraqueza emocional, que tudo isso vem com cura. Por isso a letra R do cura é resiliência. E a resiliência é você saber que um dia tudo vai passar. Um dia tudo passa, não importa o tamanho da tempestade e do vendaval. Assim como um dia, num reino muito distante, onde uma rainha estava muito feliz numa noite de posse do seu trono. A preparação da festa foi imensa. Ela convidou todos os maiorais da cidade, mandou convidar o sábio, convidou o mágico, convidou os reis dos reinos vizinhos, para que todo mundo pudesse festejar com ela, num lindo banquete, o reinado dela e a tomada do trono que ela teria naquela noite. Só que, por exemplo, o sábio era o mesmo que o escritor, era o mesmo que o conselheiro, não era uma pessoa que tinha muitos bens para poder presentear a rainha naquele momento. Então, o que ele preparou para presentear? Preparou um baúzinho de madeira, e naquele baúzinho de madeira colocou 2 presentes para ela. E foi lá cumprimentar a rainha, parabenizou, desejou todo sucesso, toda sorte de sucesso para ela, e falou que ele mesmo fez aquele presente para ela. Carinhosamente ele fez aquele baúzinho e fez o presente que está dentro. Porém, uma dica do presente, rainha. Eu gostaria que a senhora abrisse somente no final do dia. E gostaria que a senhora abrisse, hoje certamente será o dia mais feliz da sua vida, gostaria que a senhora abrisse somente no dia mais feliz. Depois, quando a senhora abrir, a senhora vai entender. Mas gostaria que a senhora abrisse somente depois da festa. Somente depois da festa. Não agora, mas depois. A rainha toda feliz, porque acabou de ganhar o presente. E não importa as condições do presente. O importante é que ela ganhou o presente. Toda feliz, ela ficou feliz com o presente e curtiu toda a festa. Foi embora para os seus aposentos, assim como todos os presentes foram enviados para o seu aposento. E ela viu aquele baúzinho. Já tinha tirado o sapato, estava relaxada e viu o baúzinho, lembrou do presente do sábio. Com o presente do sábio, ela correu lá e pegou o baúzinho, abriu o baúzinho, tinha uma chavezinha muito bonitinha, muito bem feita, abriu e viu realmente o que o sábio falou, que tinham 2 presentes lá dentro. Um era para abrir no seu melhor dia. E assim como ele falou que certamente esse seria o seu melhor dia, ela abriu o envelope verde para o melhor dia. Porque no envelope verde estava escrito para o seu melhor dia. E aí no vermelho, tinha um verde e um vermelho. No vermelho estava escrito para o seu pior dia. E aí quando ela abriu esse envelope verde, ela falou, realmente, hoje é o meu melhor dia. E realmente ela abriu com toda a emoção aquele envelope e estava escrito no papel ali dentro. Numa letra dourada, muito bonita, escrito assim, um dia tudo isso vai passar. Ela tomou um susto inicialmente. Tomou um susto. Porque ela estava curtindo tanto aquele dia e de repente veio uma mensagem dessa. Mas ela guardou a mensagem, entendeu? Porque veio de um sábio, guardou no envelope e colocou dentro do baúzinho e viveu a vida. Passados alguns anos, alguns tempos, vieram a guerra, veio a fome, veio a pobreza e ela estava se sentindo mal. Se sentindo traída pelo seu povo, muito triste e infeliz. E ela lembrou do baúzinho do sábio. E lembrou que ali tinha um envelope para o seu pior dia. E como ela estava se sentindo no seu pior dia, ela foi lá e abriu o envelope vermelho. Para o seu pior dia. Abriu o envelope vermelho, estava com letra dourada, muito bem escrito também. Um dia isso tudo vai passar. Como assim? Um dia isso tudo vai passar? Assim que ela leu, sentiu uma paz no coração, porque sabia que tudo ia passar. Afinal, foi o sábio que falou. Guardou no envelope e guardou o baú. E se sentiu resiliente, porque ela sabia que um dia tudo ia passar. Se você, nesse momento, está vivendo uma carta vermelha, empreendedor,
porque ela estava a serviço da vida. E também tem aquela situação, quando a gente entende que o sofrimento, ele é opcional, gente. A dor, ela é obrigatória. A dor da perda é obrigado. A gente é obrigado a sentir aquela dor da perda. Mas o sofrimento não, ele é opcional. E quando a gente entende que tudo está a serviço da vida, a gente tem que entender, respeitar e aceitar. Porque isso também é uma forma de alinhar o seu sistema. Quando você perde alguém muito querido por morte, e aí você fica julgando aquela situação, você fica julgando Deus, você fica julgando as pessoas, você fica julgando o hospital, você fica julgando os médicos. Ah, mas se os médicos tivessem feito isso, a minha irmã estava aqui, a minha tia estava aqui, ah, não, mas se. Não. Tudo acontece da forma que tem que acontecer. E tudo está a serviço da vida. E as doenças também. Então, quando tem uma situação dessa, que a pessoa está doente, e ela quer se entregar àquela doença, não tem muita coisa que fazer. Você pode conversar com a pessoa, mostrar o seu amor, mas se a pessoa quiser ir, você tem que deixar ela ir. E muitas das vezes, o que acontece? O filho, ele não deixa. Às vezes a mãe está doente, e aí o filho também fica doente, porque ele fica espiando aquela situação. E ele fala, mamãe, antes eu do que você. Ele fala isso. Inconscientemente ele fala, antes eu do que você. Então ele quer estar ali no lugar daquela mãe. Eu sou mãe. E você que está me assistindo, você que também é mãe, quantas vezes o seu filho não ficou doente por situações adversas e você queria estar no lugar dele? Eu já falei isso. O Miguelzinho era uma criança que, quando ele nasceu, ele acabou herdando umas alergias, coisas do sistema do Daniel, e aí ele parava muito em hospital. E eu lembro naquela aflição ali do hospital, quando eu via ele com várias coisinhas aqui na mãozinha, nas veias, olha, eu chorava e eu pensava assim, meu Deus, eu queria tanto estar no lugar dele. Por que não aconteceu isso comigo? Por que eu não posso estar no lugar dele para tirar aquele sofrimento dele? Mas aquilo era necessário que ele passasse. Entende? Ele tinha que passar por aquilo fazia parte do sistema dele. Ele estava a serviço da vida. Então, existem situações da nossa vida que a gente tem que passar. Vão existir perdas que você vai ter que passar. Faz parte. E eu falava isso, eu queria estar no lugar dele. Então, quantas mães já falaram isso? Quantos filhos queriam estar no lugar dos pais? E aí, esse amor que a gente fala que adoece, é quando eu tô falando pai e mãe, tá? Mas pode ser um filho, pode ser um irmão, enfim, pode ser alguém da sua família, alguém muito querido, que às vezes está doente e você fica olhando para aquela doença e você também fica doente. Às vezes é aquela doença da tristeza, uma tristeza tão profunda e você não consegue ir para a vida. Você não consegue ser feliz porque você está olhando para aquela doença, você está olhando para aquela pessoa. Você está ali ligada nela e você está inconscientemente, porque os nossos comportamentos na constelação familiar, 90% deles são inconscientes. É o que eu falei no primeiro programa, no segundo. Ninguém vai ferrar o sistema dela conscientemente. Calma aí, vou ferrar meu sistema porque isso não está certo. Não. A gente faz isso inconscientemente. Só que é um amor cego. Porque a gente quer estar no lugar do outro. E a gente fica em depressão. E a gente, às vezes, tem problema. Tem crianças que têm problema na fala. A criança tem problema na fala porque ela está olhando para algo do sistema familiar dela, de uma exclusão. Alguma situação que ela está olhando, às vezes é uma briga, uma rixa entre a mãe dela e a avó. Então, ela se coloca no lugar da mãe. Eu falei isso sobre o pertencimento também. E aí ela acha que porque ela pertence àquele sistema, aí quando começa aquele desequilíbrio, né? Começa aquele amor em desordem, porque a criança, ela acha que tem o direito de comprar a briga da mãe. Então, ela começa a ter problemas com a avó. Lembra que eu falo que na constelação o que vale é a intenção, é o sentimento. Então, o sentimento daquela criança começa a ser um sentimento de julgamento. Ela começa a julgar aquela avó, porque a avó tem um problema com a mãe. E ela começa a julgar, ela começa a entrar
nesse papel de eu sou superior, porque não é certo isso que a minha avó está fazendo com a minha mãe, porque tadinha da minha mãe. Então ela começa a querer entrar em um lugar que não é dela. Ela pertence àquela família, sim. A avó faz parte do sistema, mas na hierarquia a avó chegou primeiro. Então, muitos conflitos familiares, por questão de doenças, por questão, às vezes, de morte, é por conta desse amor cego. E quando a gente fala que é o amor que adoece, aquela criança, ela se coloca no lugar do pai, no lugar da mãe, ou ao contrário também, tá? Aquela mãe que se coloca no lugar do filho. E isso também acontece com as perdas prematuras. Sabe, aquela mãe que ela acabou de ter uma filha e de repente no parto ela morreu. E aí a filha cresce ouvindo a sua mãe deu a vida por você e na hora do parto o médico teve que escolher entre você e entre ela, e aí o papai optou por você. Não sei, existem várias dinâmicas. E aquela criança cresce. Porque imagina comigo, uma coisa é quando você faz um ato heróico, sabe? Quando você faz um ato heróico, você abriu mão, abdicou de alguma coisa, aí você enche o peito e fala, não, olha, se não fosse eu que doei o rim para ele hoje não estaria vivo, graças a Deus, nossa, que eu tinha 2 rins bons e eu doei um para ele e tal. Então você se coloca naquela posição de heróico. Mas você imagina aquela criança que ela cresce com aquele peso, que a mãe dela não está mais aqui para que ela pudesse viver. Então, aquela criança, como que ela cresce? Uma tristeza profunda, em saber, em achar que ela foi responsável pela morte da mãe. Então, é uma criança que, quando ela cresce, ela tem problemas nos estudos, ela tem problemas de comportamento, ela tem problemas de interagir com as outras crianças, ela tem problema com o resto da família, e ela começa a ter aqueles problemas, e muitas vezes aquela criança, ela vai para um caminho suicida. Muitas vezes aquela criança, ela não quer viver, ela vai para aquele caminho da depressão, daquela tristeza profunda, porque ela está olhando algo do sistema dela lá atrás. Andréia, mas ela é uma criança, como ela não lembrou de nada acontecendo no parto dela, mas é o inconsciente, é o nosso inconsciente. E o nosso sistema familiar é algo de alma. Lembra que eu falei no último programa? Mesmo que você não conheça seus avós, mesmo que você não conheça seus ancestrais, eles fizeram parte do seu sistema. Eles fazem parte do seu sistema. Então, algumas situações que hoje você está colhendo foi algo que plantaram lá atrás, lá no seu passado. Por isso que a gente fala que a constelação familiar, ela trata as questões do passado para projetar o seu futuro. E quando você cria consciência do que tudo pode ser diferente, você consegue ir alinhando, ir equilibrando. Porque nesses 3 programas falamos sobre a hierarquia, sobre pertencimento, sobre equilíbrio de troca. São as 3 leis que regem o nosso sistema familiar, que regem a vida. Então, calma aí. Poxa, eu criei consciência que eu não posso querer estar acima da minha mãe. Eu tenho que estar abaixo dela, porque minha mãe é grande, eu sou pequena. Isso a gente vai falar no próximo programa. O próximo programa vai estar lindo também. Vamos falar sobre pai e mãe. Então, quando você começa a alinhar tudo isso que eu venho falando para vocês nesses programas, você começa a projetar um outro futuro para você. Eu já tive depoimentos de pessoas que estavam com problemas com os familiares e hoje já estão bem harmoniosos, porque as coisas começam a reverberar. Lembra que eu falei que é a intenção? Então é a intenção. Esse amor que adoece, ele é um amor cego. É um amor de criança, porque a criança, ela não entende. Se eu virar para o Miguel agora e falar assim, Miguelzinho, você faz qualquer coisa pela mamãe, ele vai falar, faço. Você fala, então você pode pular aqui se eu abrir a janela e falar, Miguelzinho, você pula para a mamãe? Ele vai pular. Por quê? Porque ele confia em mim. Porque o que eu falar para ele é lei. Ele não vai pensar, a mãe vai mandar eu pular e eu vou morrer. Não, ele não vai pensar nisso, ele vai pular. Por quê? Porque a criança, ela tem um amor cego. E é esse amor que adoece, que a gente costuma falar. E também tem um amor que cura. Que amor é esse, André? A gente falou agora, né, do amor que adoece. Agora é o amor que cura. Que amor é esse, André, que cura?
Porque quem daqui nunca ouviu? O amor tudo suporta, o amor tudo entende. Nossa, se tiver amor, não tem mais nenhum problema. Se a pessoa perdeu o emprego, se ela tiver em uma situação, sabe, crítica, mas se tiver amor ali entre o casal, tudo eles vão suportar. Não é assim. Não é assim. O amor é sim a base, tá? O amor é um dos sentimentos maiores, né? Jesus, ele fala, né, que o amor é o maior sentimento. Mas nós estamos aqui falando dos princípios, estamos aqui falando da base, tá? Da constelação familiar. Então, se esse amor ele cura, ele adoeceu. Se a pessoa adoeceu, a pessoa se curou também. Então, tem duas vertentes. É o mesmo amor, tá? O mesmo amor que cura é o amor que adoece. Mas quando ele está em desequilíbrio, aí ele adoece. E qual é o equilíbrio? Tudo está em serviço da vida. Então, se a doença veio, calma aí, deixa eu pensar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com essa tristeza toda? Por que eu estou com essa depressão? Tá, eu preciso começar a analisar. Então, a pessoa começa a analisar o que está acontecendo. Aí ela começa a pensar como é que está a vida dela, como é que está as situações, os conflitos. Aí ela vai buscando um caminho. Mas esse mesmo amor que adoece, ele também cura. E como é que ele cura? Quando a gente olha sem julgamento. É o amor de alma. É aquele amor que ele não quer saber se matou, se não matou, se saiu de casa, se abandonou, se não estava junto, se criou, se não criou, se levou para a escola, se não levou, se trabalhou demais. É o amor que ele não tem. Com ele não tem meio termo. É o amor. É a ternura. É o amor de alma que ele cura. Então, quando a gente entende esse amor, quando a gente respeita, quando a gente aceita a vida como ela é, quando a gente aceita que tudo está a serviço do sistema, tudo fica mais tranquilo. A gente tem que ser grato. Até mesmo na situação da pandemia, a gente tem que ser grato, ter muita honra para as pessoas que estão morrendo. Eles estão morrendo porque eles estão a serviço do sistema. A gente tem que ser grato por isso. Eles estão indo para a gente ficar. Parece meio louco isso. Mas é a verdade. Tudo está a serviço do sistema. Então a gente tem que ter gratidão para as pessoas que estão indo, sabe? Saindo da nossa vida. Porque as pessoas estão indo para a gente poder ficar. Tudo faz parte do ajuste do sistema. Tudo está a serviço da vida. Então, quando a gente entende que esse amor ele tem que ser bem maior, o amor que você tem que ter pelos seus pais é um amor que ele vai muito além do que os seus pais poderiam ter dado para você, do amor que você queria receber dos seus pais. Tem muitas pessoas que criticam os pais porque não foram os pais carinhosos que eu queria que eles fossem. Porque a minha mãe, ela nunca me ouviu. Porque o meu pai, ele era muito ignorante. O meu pai, ele me batia. Nossa, meu pai não falava para mim que me amava. Minha mãe também não falava para mim que me amava. A gente falou um pouco disso no último programa. Eles foram os pais possíveis para você. E como que você cura? Como que você cura essas mágoas de dentro de você? Sabe, essas frustrações. Como é que você cura isso? Essa tristeza que às vezes você está me ouvindo hoje e você sente. É quando você olha para esse amor sem julgamento. É quando você olha para esse amor que foi o amor possível para você. Nunca, nunca você vai poder devolver aos teus pais o que eles te deram. Como que você vai devolver a vida? Me diz. Se um amigo chega para você e te compra um celular, te compra um iPhone, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais. Um dia você também pode retribuir para ele um presente. Você pode dar ele um iPhone, ele te deu um 7, você dá um 10, você dá um 8, não sei. Você dá ele, sei lá, um computador, um notebook. Você pode retribuir. E a vida? E essa vida que você recebeu? Quando que você vai poder retribuir? Nunca. Nunca você vai poder retribuir essa vida. Então você tem que ser muito grato aos seus pais. É esse amor que eu estou falando aqui. É esse amor que cura. É esse amor que liberta. Esse amor que é importante. É o amor de alma. O amor capaz de perdoar aquele que ofendeu. Esse amor que a constelação trata.
que é muito maior. Ele vai muito além de um relacionamento. Ele vai muito além do que de uma amizade. Sabe quando você está muito feliz? Nossa, você está muito contente, você está muito, sabe, está exuberante ali de alegria, porque você conquistou, você se formou na faculdade, você conseguiu aquele emprego em uma multinacional, nossa, você conseguiu conquistar aquele garoto que você estava tão apaixonado por ele, que você estava tão apaixonada, e de repente você está tão feliz, sabe, que, eu estou apaixonado, nossa, é muito amor que eu tenho aqui. O amor que eu tô falando para você, que é o amor que cura, ele vai muito além. Ele vai muito, muito, muito além. Então, esse amor, ele liberta. A constelação familiar é uma abordagem linda. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita de falar com vocês, porque realmente transformou a minha vida. Eu era uma pessoa muito julgadora também, eu julgava. Eu julgava a minha mãe biológica, por ela não ter me criado, por ela não ter, sabe, estado comigo nos momentos que eu mais precisei, né? Que a gente fala, eu mais precisei. Porque, assim, um adulto, ele nunca tá sozinho. A criança, sim, a criança, ela pode ser abandonada. Porque a criança, ela sente esse abandono. O adulto não, o adulto ele é autossuficiente, ele se vira, ele tem os amigos, e ele ressignifica. A criança não, imagina uma criança de 3 anos, 2 anos, 4 anos, ela é abandonada em uma rua, não sei, em um bairro, como é que ela fica desesperada? E nós adultos, nós temos essa mania, né? Quando alguém nos deixa em um relacionamento, a gente fala, porque fulano me abandonou. E eu falava isso. Que eu fui abandonada. Não. Na constelação eu aprendi que o adulto, ele não é abandonado. O adulto, ele sabe se defender. Ele sabe ressignificar, ele sabe continuar, ele vai para a vida, vai se ele querer. Já a criança não, a criança sim sente esse abandono. Então esse amor da constelação, ele transformou minha vida. Eu julgava ela, eu julgava, e isso não me, sabe, não me fazia uma pessoa melhor, mas eu me achava melhor. Não, porque eu sou mãe, eu sou uma mãe melhor do que ela. Olha, percebe? Sou uma mãe melhor do que ela. Então eu estava em um movimento de, sabe, superioridade, eu me sentia superior. Mas quando eu entendi que eu era pequena e que ela era grande, eu precisava olhar para ela com amor. Eu curei todas as mágoas que eu tinha. Eu curei as minhas tristezas. Eu curei aquelas aflições que eu sentia. Eu me curei. Então, esse amor, ele cura. André, eu sei, você está falando tudo isso, mas como que eu faço isso? Como é que eu posso me curar? Como é que eu vou dar esse amor? Libera. É simples. É uma decisão. Quando a gente decide fazer algo, a gente faz. Lembra quando eu falo que na constelação familiar não vale o que você fala. Não vale o que você está falando. Então, tá, você liga para a pessoa e fala, olha, isso, tal, me perdoa, mas você não está sentindo. Então, o que vale realmente é a sua intenção. Qual o sentimento que reverbera em você? Qual o sentimento que você tem quando você pensa na sua mãe? Anota aí para você. Quem não tem papel e caneta, pega um papel e caneta que eu vou passar algumas coisas práticas para te ajudar no dia a dia a mudar esses resultados de forma automática que tem. Tem muita gente que quer eliminar peso e aí tenta fazer de tudo, mas às vezes os padrões de comportamento de alimentação da tua família, dos seus pais, ou a gente faz parte, algumas pessoas fazem parte de uma família que já são acima do peso. Então, DNA a gente não consegue mudar, mas o comportamento e as ações que a gente tem, a forma que a gente age e reage, tem como a gente ajustar. Então, primeiro ponto, você precisa reconhecer aonde você está com dificuldade. O que você está querendo gerar de resultado que você não está conseguindo. Então, ter clareza. Anota aí para você. O que está... qual ponto que você está com dificuldade? Se é a parte financeira, eu não estou conseguindo controlar minhas finanças. Eu gasto mais do que entra. Ou na parte de alimentação. Eu tento, mas toda hora estou comendo errado. Eu não descubro o que está acontecendo comigo. Então eu tento fazer uma dieta, eu boicoto. Eu tento fazer uma atividade física,
às vezes eu começo a dar desculpa e aí não consigo ter o resultado que eu quero. Então, avalia qual o ponto que você está com maior dificuldade. Depois disso, como é que eu faço para instalar esse novo programa? Esse novo padrão de pensamento, de comportamento. Então, a nossa mente consciente, ela aprende com você lendo, assistindo vídeo, ouvindo audiobook, percebendo o que as pessoas fazem. Isso é a mente consciente aprendendo. Como é que a mente inconsciente aprende? Primeiro ponto, por hipnose. Isso já acontece de forma natural até os nossos 7 anos. Você pode fazer sessões de hipnose também, ou até existem vídeos de auto-hipnose, que isso vai trabalhando diretamente no teu subconsciente para ajudar você a reprogramar algumas coisas que você tem. Então, até os 7 anos de idade já é de forma natural. Qual que é a segunda forma? Por repetição. Repetindo algumas ações e algumas disciplinas que você tem, igual fazer atividade física. Tem muita gente que não tem o hábito de fazer atividade física. E aí, se você vai criando aquilo lá e vai sentindo o benefício daquela atividade física e começando a ver resultado, só que fazendo isso de forma consistente, vai chegar num período, num certo tempo, que aquilo já virou padrão. Você já instaurou esse programa novo que já é natural para você fazer atividade física todos os dias. Tem muita gente que já virou padrão. Se não faz atividade física algum dia, já se sente mal, parece que está faltando alguma coisa. Na parte de alimentação, é a mesma coisa. Na parte da forma que você pensa, a forma que você enxerga as coisas, também é a mesma coisa, né? Então, isso é a forma diferente. Então, por repetição, é uma das coisas. Então, imagina isso, a parte de andar de bicicleta. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Algumas pessoas com a rodinha, aí foi aprendendo a pedalar, foi aprendendo a direcionar o guidão, até a hora que começou as rodinhas laterais ficar no ar, aí você decidiu, você criou um pouquinho mais de coragem, aí tirou uma rodinha, depois você tirou outra rodinha, e agora, dependendo, você consegue andar de bicicleta com o olho fechado. Você já aprendeu. Eu vi um vídeo de um rapazinho que ele é deficiente visual. E o rapaz consegue andar de bicicleta, porque ele foi aprendendo a como fazer isso e estimulou demais as outras percepções dele. Então, a parte auditiva, cheiro, até a percepção de tato, como é que é ele sentir o guidão da bicicleta. Eu vi vídeo do rapaz, ele é deficiente visual e ele consegue andar de bicicleta com uma pessoa do lado, andando junto, mas ele consegue. Então, imagina, se uma pessoa com deficiência visual conseguiu fazer isso, mesmo sem enxergar, é porque ele foi criando habilidade nova, até que aquilo ficou natural. É igual dirigir, é igual você falar. Às vezes algumas pessoas falam outra língua de forma fluente, porque moraram um período fora do país, e aquilo já ficou de forma natural, e aí chega a falar até fluentemente mesmo essa outra língua. Então, o nosso cérebro ele vai funcionando desse jeito. E como é que faz, então, para eu blindar o meu cérebro? Porque, beleza, criei novos padrões, mas como é que eu blindo para eu ter mais controle emocional e para aprender a lidar com esses novos padrões de comportamento? O que eu tenho que fazer? Então, primeira coisa para a gente blindar, imagina o nosso corpo. Como eu falei no programa passado, sobre a parte de saúde física. Então, para você ter um corpo em alta performance, no peso ideal, tudo certinho, o que você precisa cuidar? Do que você alimenta, do que você ingere e da forma que você estimula o teu corpo.
a atividade física que você faz. Então, você cuida de um lado do que entra, de como você está se alimentando, como você está alimentando o teu corpo, bebendo, tudo, é o que está ingerindo, e o como você estimula o teu corpo. O nosso cérebro é da mesma forma. Hoje, você cuida de como você está alimentando a tua mente? E como você está estimulando a tua mente? Você tem o controle disso daí? Você consegue controlar isso? Porque muitas vezes a gente não consegue controlar os pensamentos que a gente tem. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas o nosso cérebro, ele foi criado para proteger a gente. Então ele não foi criado para fazer a gente feliz. Ele foi criado para proteger a gente. Imagina que o nosso cérebro, imagina há alguns anos atrás, que o nosso cérebro, a gente tinha que ficar sempre atento, porque se a gente, na pré-história lá, que tinha os bichos que a gente tinha que ficar atento. Então a gente saía para caçar, então toda vez que a gente saía, mexia alguma coisa na árvore, a gente já ficava atento, porque será que é um vento? Será que é um bicho para que vem me comer? Então o nosso cérebro, ele sempre fica atento às coisas negativas, para proteger a gente. Então, imagina 25% da nossa energia é consumida pelo nosso cérebro. Então, o nosso cérebro fica sempre atento para que isso aconteça. Então, o ambiente, as coisas, o tipo de informação que a gente lê, que a gente ouve, que a gente assiste na TV, tudo que é de coisa negativa, o nosso cérebro tem a tendência de chamar mais atenção para tudo que é negativo. Por isso que quando alguém chega perto de você, vocês já perceberam, numa rodinha, você está parado, eu sei porque a gente trabalha com o público também, então muitas vezes a gente tem que controlar, porque o ambiente começa com aquela coisa negativa, né? Aquelas notícias negativas. Por quê? Porque uma coisa negativa chama a atenção do cérebro. E aí as pessoas começam a dar mais atenção, e aí tudo que tende a ser negativo começa a te dar medo, começa a te dar preocupação, e isso daí você vai alimentando cada vez mais aquilo lá, porque o cérebro fica atento a esse tipo de informação. Então, o que a gente deve fazer para a gente controlar isso que entra na nossa mente? Primeiro, o padrão de pensamento que a gente tem. Imagina que como se fosse um copo de água, a nossa mente. Então, a nossa mente é um copo de água. Então, tudo que você ouve, vê, escuta, vê, sente, vai determinar o padrão de pensamento que você tem. Consequentemente, as ações que a gente tem. Então, todo o padrão de pensamento vai gerar um sentimento diferente em você, como eu já falei nos níveis neurológicos lá e na forma que a gente funciona os nossos padrões de ações e de resultado. Então, pensamento gera um sentimento, que é uma emoção, que gera uma ação, que gera um comportamento, que vai gerar um hábito. E esse hábito se repetindo, e esse resultado, né? Esse hábito, esse resultado vai gerar esse tipo de resultado que você quer. Então, como é que funciona tudo isso? Imagina que a tua mente, então, é um copo vazio. E aí você começa a encher esse copo com água suja. O que você acha que vai sair? Se você enche teu cérebro de lixo, qual a probabilidade de sair coisa boa dali? O máximo que vai acontecer é sair lixo. Imagina essa metáfora do copo. Imagina que você tem água suja dentro do copo. E você começa a alimentar esse copo com água suja. Primeira coisa que você pode fazer para tirar a água suja desse copo. Então, alguns padrões a gente pode estar seguindo para a gente mudar esses hábitos.
Então a gente pode fazer o quê? Alguém já pegou um copo de água suja, colocou embaixo da torneira e foi colocando água limpa? O que vai acontecendo se você deixar um certo tempo soltando água limpa dentro do copo com água suja? Isso vai transbordando, aquela água suja vai saindo, até a hora que fica só água limpa no copo. Imagina que o nosso cérebro, a gente não consegue controlar os pensamentos negativos que a gente tem. Então, se você está habituado a ter muitos pensamentos negativos, a falar muitas coisas negativas, a ter aquele padrão, ou aquela conversinha interna, que eu brinco que é o Zé Curubu, ou sempre convive com aquele amigo negativo, que você sempre está chegando perto de você e está falando uma coisa negativa. Ou você falou assim, nossa, bicho, hoje eu não estou muito legal. Nossa, não sabe eu. Eu acordei hoje, aconteceu isso. Ou aquela pessoa que você chega perto de você, né, e fala assim, nossa, eu tô com uma dor nas costas. Nossa, meu, você não sabe eu. Então, sempre ele traz um assunto pior. Que aí as pessoas ficam disputando, às vezes, numa rodinha, né? Quem tá pior? Quem tá mal? Ou quem teve alguma situação pior para contar. Parece que é uma disputa. Todo mundo acontece uma época que vai disputando isso daí. Então, o ambiente que você está influencia muito isso daí. Então, o ambiente que você está enchendo o teu copo com água limpa ou com água suja? Isso está no teu controle. Então, o que você pode fazer para substituir essa água suja? Começa a ler coisas boas. Começa a assistir vídeos de assuntos interessantes que constroem para você. Desliga a televisão. Para de assistir noticiário. Para de assistir coisa ruim. Muita gente sai de casa para ir trabalhar e liga o rádio já no jornal logo cedo. Ou já tem pessoas que ligam a TV com o jornal logo pela manhã, na hora que está tomando o café da manhã. Então, tu começa a alimentar o corpo com coisa boa e a mente com lixo. Imagina como é que vai ser o dia dessa pessoa. Quando você alimenta o teu dia logo cedo com coisa ruim. Agora, experimenta começar teu dia alimentando o teu cérebro com coisa boa. Com leitura, uma meditação, uma oração. Como é que vai ser um exercício de visualização? Todo dia que você acorda de manhã, você mentaliza como é que vai ser teu dia? Ou você deixa teu dia acontecer? Tudo isso é a forma que você está alimentando o teu cérebro. Ou você está só se preocupando com o que você alimenta teu corpo? E não se preocupa com o que você alimenta a tua mente? Então avalia isso. Isso daí influencia na tua saúde e na tua vida em equilíbrio. Que é o que a gente fala nos programas na quarta-feira. Todas as quartas-feiras a gente fala de programa de como você ter saúde não só física, mental e emocional, para você equilibrar essas áreas. Porque o nosso corpo só é um reflexo da forma que a gente age, a gente vive, do nosso estilo de vida. Tanto a forma como a gente pensa, a forma como a gente se alimenta e as coisas e as ações e os comportamentos que a gente tem. Então, tudo isso você precisa avaliar. Então, vigia a tua mente. Vigia as pessoas que você convive. Qual o ambiente que você está convivendo? O ambiente que você convive é sempre um ambiente positivo. Você vai atrás de pessoas que sempre te agregam. Então, o poder das conexões. Com quem você está se conectando? Sempre com pessoas que quando você chega no ambiente você sai melhor, ou pessoas que você chega no ambiente sempre você sai pior. Você tem que elevar o ambiente, porque senão você sai muito pior que lá. Você tem que se blindar toda vez que você entra num ambiente assim, as pessoas que você convive. Então vai avaliando o que mais te incomoda no ambiente ou nas pessoas e começa a se blindar a esse tipo de situação. Então, que livro você está lendo? Que vídeo você está assistindo? Então, começa a vigiar o que entra na tua mente. Então,
para a gente ter uma mente mais forte e uma resistência mental, eu vou passar algumas dicas para vocês, alguns pontos. Na realidade, são 7 pontos, mas eu vou dar um de bônus no final, que é só um resumo disso daqui. Então, são 7 pontos básicos para você blindar, para você criar resistência mental. Como é que você faz com que teu cérebro crie músculo? Então, como o nosso corpo consegue criar músculo, o nosso cérebro também, para que as situações que aconteçam não te derrube, não baixa teu nível de energia, não tira tua felicidade. Então, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar para que eu consiga criar essa resistência maior? Começar a trabalhar esse músculo, que é o músculo mais importante que a gente tem, que é o nosso cérebro. Fora o coração, que também é um músculo, né? Mas o nosso cérebro, que é o que comanda todos os tipos de resultado que a gente tem. Tanto a parte consciente como a parte inconsciente. A parte do nosso subconsciente. Então imagina um iceberg, né? Que a gente assiste lá. Quem assistiu o Titanic já aqui? Quem lembra do Titanic? Então tem a pontinha do iceberg, que é o que está fora da água. Imagina que aquilo é o nosso consciente. E o nosso subconsciente é o que está para baixo da água. É a mesma coisa que a gente vai estar trabalhando. Inicialmente a gente trabalha o consciente para chegar num ponto daquilo ficar gravado e instalado aquele programa novo no nosso subconsciente. Então, como é que a gente faz isso daí? Então, o nosso cérebro ele é programado de forma prática. Então, a gente tem que criar isso de forma prática, tem que ter disciplina. Então, primeiro ponto, vá sempre um pouco a mais. Como assim, Fábio? Vai sempre um pouco a mais. Imagina que você estipulou que você vai ficar estudando 1 hora. Estica para 1h15. Você vai ficar trabalhando durante 1 hora. Estica para mais 1h10. Não mais, né? Mais 10 minutinhos. Imagina que você vai fazer uma atividade física. Não, hoje eu vou correr 20 minutos. Corre 25. Começa, porque teu cérebro vai estar preparado para aquele tempo que você estimulou. Aí você sempre estica um pouquinho a mais. Faz sempre um pouquinho a mais. Trabalha sempre um pouquinho a mais. E aí você vai estimulando o teu cérebro a sempre fazer um pouquinho a mais. Sempre estar preparado um pouquinho a mais. E aí você vai criando musculatura. Então, passo 1. Sempre faça um pouco a mais. Depois, evita positivismo barato. O que é esse positivismo barato, Fábio? Vai dar tudo certo, tá tudo incrível, vai dar tudo bem. E aí, você não se prepara para quando der coisa errada. Pensar positivo, não, no final vai dar tudo certo. Mas você precisa entender que durante o caminho vai ter os problemas. Problemas não, mas as situações. Vai ter os desafios, vai ter os obstáculos. Então, na sua trajetória, vai acontecer alguns obstáculos. Então, quando você tem clareza que durante o trajeto vai acontecer algumas situações, mas no final vai dar tudo certo, você não fica só naquele, que é o motivacional sem fundamento. Entendeu? Você tem clareza que vai dar tudo certo, você acredita que vai dar tudo certo. Você tem plena convicção, mas não de forma aleatória. Você sabe que vai aparecer. Então, quando você se prepara para aquilo, você vai criando resistência para o teu cérebro para quando acontecer essas situações. Né? Depois, terceiro ponto, enxergar sempre o lado bom das coisas. Isso é treino. Então, eu escutei uma frase uma vez que eu sempre levo isso daí. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, ou eu acerto e comemoro, ou se não der certo, eu aprendo. Então você começa a treinar teu cérebro o que eu posso tirar de aprendizado disso? Então toda vez que acontecer uma situação, aconteceu uma merda, o que eu posso aprender com isso?
Então, no coaching, na formação em coaching, a gente ensina muito isso daí. Qual que é o aprendizado? Numa sessão de coaching, qual foi seu aprendizado? Tanto em situação boa, como em situação ruim. Qual foi teu aprendizado com isso? O que você tirou de aprendizado com isso? Então, você começa a treinar teu cérebro a sempre olhar o bom daquela situação, mesmo que não seja tão boa à primeira vista. Mas olha aquilo. Se aconteceu aquilo, por algum motivo tem. O que eu tenho que aprender com isso? E aí você começa a treinar, e aí você começa a criar seu cérebro para resistência, para não ter medo de errar. Lembra da caminhada, quando você é criança, que para aprender a caminhar você caiu em torno de 1000 vezes até você aprender a andar? Então, o que você consegue tirar de bom disso daí? De uma situação? Nessa época agora que a gente está passando, algumas pessoas estão passando, a gente teve que reaprender algumas coisas, a gente teve que criar novas coisas. Então, a gente está trabalhando muito nessa reestruturação. Por quê? Porque algumas formas, do jeito que a gente fazia algumas coisas, hoje a gente não consegue fazer da mesma forma. Então, o que você tem que fazer? O que eu posso tirar de bom dessa situação que está acontecendo agora para fazer com que a gente evolua? Em todas as áreas. Então, avalie aí em você. Como é que você lidou e o que você aprendeu desde março até agora, que a gente está nessa situação de pandemia e está todo mundo em casa, muita gente não está conseguindo desenvolver o trabalho que quer, ou está com alguns problemas de financeiro, relacionamento. O que você está tirando de aprendizado disso? Como é que você está lidando com essas situações? A gente está aprendendo muita coisa nova. Eu estou aprendendo muita coisa nova. Eu estou estudando muito. Então, sempre a gente tira alguma coisa boa de qualquer situação. Depois, 4, focar. Qual que é o teu foco? Tem que ser assim. Qual que é o meu alvo? Qual que é a minha meta? Não só um sonho. Porque o nosso cérebro precisa de clareza. Ele precisa enxergar o alvo. Porque às vezes fica um negócio muito amplo, muito vago. Qual é o meu sonho? O meu sonho é viajar para Disney. Tá, mas quando? Você colocou data, você colocou o que você quer fazer, quando você vai, com quem você vai, aonde você vai ficar hospedado. Então, o nosso cérebro, ele consegue focar em algo que é mais claro. O que a gente usa no coaching, que a gente chama de SMART. É uma meta mais SMART, que tem que ser específico, você tem que mensurar, conseguir mensurar aquilo lá, tem que ser atingível, tem que ser relevante. Então, imagina, SMART. S de específico, mensurável, tem que ser relevante para você, quer dizer, tem que ser atingível, você tem que conseguir atingir aquilo lá, tem que ser relevante e tem que ter tempo. Então, o teu cérebro vai conseguir focar mais quando isso fica cada vez mais específico, com data, com tudo descrito. Aí você consegue focar naquele objetivo que você quer. E aí você consegue atingir esses novos resultados. E aí esteja disposto a sentir dor. Então, 5º passo. Esteja disposto a sentir dor. O que é isso? É a dor do crescimento. Você tem que estar disposto. Então, o seu cérebro vai criar mais resistência quando você está disposto. Quem já ouviu a frase lá, no pain, no gain? Né? Se você não tiver entre aspas, não a perda, mas a dor ali, você não tem ganho. Né? Então, a dor, ela é inevitável. O sofrimento é opcional. Então, durante o processo, vai ter as quedas e vai dar dor. Quem aqui já andou de bicicleta e já ralou o joelho sabe o que eu estou falando. Eu sei porque já aconteceu várias vezes comigo. Quem aqui, quando era criança, tinha aquela bicicleta que tinha a pedaleira, que tinha aquelas travinhas para cima assim,
e às vezes o pé escapava e dava na canela. Quem passou por isso já? Então, sabe o que eu estou falando? Então dói, mas para você aprender algo, eu quando era moleque andava de skate. Quantos tombos eu levei até aprender a andar em rampa? Que quando você ia descer, você caía direto até você aprender. Então, isso é natural. Toda vez que a gente vai aprender, tem as quedas. Então, quando você tem resistência e sabe que uma hora vai doer e se prepara para aquilo, você sabe que faz parte do processo.